Olá pessoal, sejam bem-vindos ao preparatório para o CCNP Halt da DLTech do Brasil. Meu nome é professor Marcelo Nascimento, eu sou coordenador e tutor dos cursos da DLTech, principalmente os cursos da Cisco. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver como utilizar o material, o conteúdo, laboratórios e sobre a preparação geral para a prova, tá? Então, basicamente, o nosso material ele segue uma metodologia de estudo, onde nessa metodologia você pratica e utiliza várias formas, várias mídias para poder aprender. Então, ela é composta por leitura, vídeos, laboratórios, simulados e provas e a tutoria online. Leitura está na matéria online. Tudo que você precisa você pode ler online nos nossos materiais. Se você gosta de uma apostila para ir acompanhando e fazer a leitura em papel, ou então, enquanto você se desloca para o trabalho no ônibus, a gente tem opcionalmente a apostila impressa e também a gente comercializa o livro oficial. Os vídeos, vocês vão ter vídeos a cada capítulo. A ordem, se você vai ter que ler antes e assistir o vídeo depois, ou assistir o vídeo antes e ler depois, ele é indicado já direto na matéria. Então, na matéria online, você vai ver que vai ter a leitura e os links para os vídeos direto na matéria. Opcionalmente, de vez em quando, a gente abre uma web aula ao vivo com um professor falando ao vivo, ministrando o curso ao vivo, para vocês poderem tirar dúvidas e estudar junto com ele pela internet, tá? Laboratórios, a gente aconselha usar o GNS3. Se você quiser montar um laboratório próprio, também pode. Existe uma videoaula sobre como instalar e configurar o GNS3 e um link também para o iOS que você vai usar na área do aluno. Simulados e provas estão disponíveis no material para você poder treinar, né? Para você treinar melhor os simulados e as provas. Então você tem exercícios para você fazer e se preparar para fazer o exame do CCNP e também, se você quiser, o certificado. Então a certificação depende desses simulados e provas, tá? O que é o CCNP, né? A carreira de Routing e Switching da Cisco. Então o CCNP ele está envolvido aqui, ó, nessa carreira, que é a carreira de Routing and Switching, tá? Então o CCNP segue essa carreira. O CCENT é a porta de entrada, depois você tem que tirar o CCNA, então você tem que ter um CCNA válido para ser CCNP, depois vem o CCNP, e se você quiser ir além do CCNP, que é o nível Professional, você vai para o nível Expert, né, que é o CCIE, Routing and Switching, tá? Então, para o CCNP especificamente, só deixa eu apagar aqui, para o CCNP especificamente, a gente tem 3 provas, tá? A prova 640.902, que é esse curso que a gente está fazendo, CCNP Halt, 642.813 e 642.832, CCNP Switch e CCNP Techute. O CCNP Halt ele também está envolvido nessa certificação chamada CCDP, o Cisco Certified Design Professional, tá? Ele é uma das provas do CCDP. Então o CCDP tem o CCNP Halt, Switch e em vez do Techute tem um cara chamado ARC, que é o Design Cisco Network Service Architecture. Então esse design é para projeto de rede. O CCNP Routing Switching é para operação, manutenção e implantação. Então aqui você vai estar mais envolvido na parte de implantação, até pode estar envolvido na parte de projeto, tá? Alguém de projeto pode chamar um CCNP para ele fazer o planejamento de uma implantação, para ele levantar mais ou menos quantas horas levam para implementar alguma coisa, para ele poder finalizar o projeto, passar um preço para um cliente, alguma coisa assim. Como o CCNP está dividido aqui na matéria do curso da DLTech? Está dividido da seguinte maneira: o capítulo 1 é a introdução, é isso que vocês estão vendo. Depois vem uma revisão geral daquilo que a gente estudou no CCNA, uma parte sobre projeto, que na realidade é ver designs mais avançados de rede, e implementação de redes, que aqui vem o diferencial, né? Que essa revisão do CCNP Halt trouxe em relação ao anterior, que era chamado BSCI. O BSCI era focado mais
em comandos, configuração, troubleshooting. Aqui vocês vão ver no CCNP Route que ele se preocupa com uma fase da implementação que é o planejamento. Então, espera-se de um profissional CCNP, a Cisco levantou isso, né? Que ele seja mais do que um configurador, do que um cara que vai lá só inserir comando no roteador. Ele tem que ser um cara que sabe planejar também. Depois do capítulo 2 vem o EIGRP, a gente vai ver com muito mais detalhes do que viu no CCNA, tópicos como o EIGRP Stub, que a gente nem viu naquela época, né? Implementando o OSPF multiárea. Então, o OSPF multiárea são o OSPF com diversas áreas, cai Virtual Link, tanto no EIGRP quanto no OSPF multiárea. A gente vai ver coisas mais focadas também quando eu implemento uma rede Frame Relay, redes de maior porte, né? Aí vem a avaliação parcial 1, uma prova que vai cair os conceitos do capítulo 2, 3 e 4. Depois vem redistribuição e otimização de roteamento, como criar filtro, route map, como é que funciona direitinho o comando passivo interface, tá? Aí vem o controle de encaminhamento e tráfego. Aqui a gente tem o Policy Based Routing e o IPSLA, duas matérias bem interessantes. Depois BGP. BGP aqui no CCNP é a visão do cliente, né? Então, por exemplo, você tem um roteador aqui e esse roteador está conectado a um provedor de serviço de internet, um ISP. No CCNP Route a gente vê o BGP aqui, ó, na visão do cliente, tá? Na visão do cliente. O que eu, como cliente, tenho que fazer no BGP para me conectar com o ISP? O que eu posso ter de opção aqui e tudo mais. A parte de ISP é vista mais no CCNP Service Provider, tá? Aí vem a avaliação parcial 2, uma avaliação com esses conceitos aqui do capítulo 5, 6 e 7. IPv6, aqui a gente vai implementar de verdade, tá? Diferente do CCNA, a gente vai implementar, colocar comando, ver, por exemplo, o SPF V3, que é o SPF para IPv6, RIP-NG, o EIGRP para IPv6, tá? Toda a parte de... a gente vai ver também como é que eu faço túneis com GRE, um túnel ISATAP. Então vai ser bem mais aprofundado. Roteamento para unidades e usuários remotos. Não tinha como um cara que é CCNP não saber nada de VPN. Hoje em dia, muito das soluções, num escritório remoto, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma filial aqui, ela às vezes vai se conectar com a matriz através da internet. E para eu fazer essa conexão, a gente tem que fazer um túnel VPN. Ou então, por exemplo, ele pode ter um link principal e um link reserva via VPN, tá? Então é importante também que um cara que está fazendo CCNP, um profissional desse nível, conheça VPN e conheça soluções para unidades remotas. Vai além de VPN aqui, tá? Tem soluções para unidades remotas. Depois a gente tem a avaliação parcial 3, com o conteúdo desses dois capítulos, e a prova final que cai tudo, tá? A prova final vai cair a matéria completa. Deixa eu apagar aqui para poder falar para vocês. Na prova final, como eu falei para vocês, né, que o certificado ele vai depender das notas que você tira. Então isso aqui não é a prova de certificação. A prova de certificação da Cisco você tem que ir num órgão, numa empresa aí filiada, ligada a Pearsonville e comprar a prova de certificação da Cisco. Isso aqui é o certificado da DLTech, tá? Então o certificado da DLTech você tem que ter uma média igual ou superior a 70%. Que média é essa? É a média das avaliações 1, 2 e 3, dividido por 3 vezes 50%, quer dizer o quê? A média das avaliações 1, 2 e 3 valem metade da nota, e a prova final vale a outra metade da nota. Então, somando esses dois caras aqui, ó, né, fazendo essa média aritmética, você tem que estar com uma nota acima de 70. E o certificado não é automático, você tem que solicitar via secretaria@dltech.com.br, porque você tem mais de uma chance de fazer a prova, né? Então, se a tua nota vai lá no certificado, essa notinha aqui, ó, vai sair no certificado. Então, se você achou que ficou com uma nota baixa, você pode tentar refazer a prova para você melhorar a tua nota do que vai no certificado, tá? Por isso que tem que solicitar. Como a gente falou no comecinho, a preparação começa já. Então, o CCNP Route, ele é uma prova que ele é em inglês. Toda a nossa matéria ela está em português.
para você poder aprender na tua língua nativa, em português, né? Então, para aqueles alunos que realmente vão fazer a certificação, a gente tem lá na biblioteca um simulado em inglês que você pode baixar e treinar na tua máquina, tá? Então, todas as questões em inglês, para você treinar em inglês as questões. A prova tem 120 minutos de duração, de 45 a 55 questões, nota para aprovação de 790 de 1.000 e valor $200 para cada prova do CCNP, tá? Uma dica, siga a metodologia na tua preparação. Então a gente tem indicado leitura, vídeo, não assista só vídeo, não só leia, faça os dois. Um é complemento do outro. Nem tudo está na leitura e nem tudo que está no vídeo está na leitura e nem tudo que está na leitura está no vídeo. Então eles são materiais complementares, tá? Para você ter a matéria completa, você tem que fazer a leitura recomendada, assistir o vídeo, fazer os labs nessa sequência, depois ir para os simulados e aí, depois que você tiver legal, fazer as provas de capítulo e a prova final, tá? Não deixar dúvida acumular, utilize o fórum. Existe um fórum em cada capítulo para você fazer suas perguntas, tá? Então façam as perguntas. Outras dicas importantes, repetição, para você aprender comando, é só repetindo, não tem outro segredo, né? Tem que repetir, repetir, repetir para aprender os comandos. Tem um caderno, um arquivo para tomar notas. Eu, pessoalmente, gosto de tomar nota em caderno. Eu não faço em arquivo. Então, eu tenho um caderninho que, quando eu vou estudar para uma prova de certificação, eu vou anotando as coisas mais importantes ou aquilo que eu tenho que estudar mais, né? E montar o seu próprio lab. Tem aluno que costuma pegar os labs lá que estão em PDF ou então assistir um vídeo e falar, ah, beleza, entendi. Não façam isso. Além, claro, que no começo, quando você não sabe muito, pegue os labs prontos e estude através dele. Depois, procure pegar o GNS3 e montar o teu lab do zero. Fazer ele do zero, configurar ele completamente, tá? É importante não só para a prova, como também para a tua vida prática. Falando em lab, tudo dá para fazer com o GNS3. Então, a gente faz com esse simulador, que é mais que um simulador, né? Esse cara aqui é como se fosse uma máquina virtual, uma VM de um roteador. Então você vai estar rodando o sistema operacional real da Cisco virtualmente no teu computador, tá? Com ele a gente consegue estudar tudo, fazer tudo quanto é prática que a gente precisa. Se você quiser, você pode comprar um lab real, tá? Aqui 3 roteadores são o suficiente para você fazer os testes. 3 roteadores você consegue testar bastante coisa, tá? Você vai ver em muitos lugares que eles falam na linha 2600XM, que é um roteador aí barato, tá? Você também pode usar o da linha 1700 também. É só escolher o iOS correto, tá? Escolhendo o iOS correto, você consegue trabalhar tranquilo. O teu iOS tem que suportar VPN, tem que suportar o SPF, tem que suportar IGRP. Então não é um iOS simples, tem que ser um iOS mais avançado. E para isso, você ocupa a memória RAM e ocupa a memória flash do roteador. Então você vai ter que ver o roteador que você compra, se a RAM e a flash dele suportam o iOS que você precisa, o sistema operacional que você precisa para fazer os testes, tá? Você pode postar na área do aluno, olha, professor, estou querendo comprar um roteador tal. Será que esse aqui é legal? Qual é o iOS que eu preciso? A gente ajuda, tá? Pode colocar lá na área do aluno, tem o fórum sobre laboratórios, a gente acaba dando dicas e vocês também podem entre si trocar informação. Não precisa esperar um professor responder. Você pode pegar e responder uma dúvida do teu aluno, do teu amigo, ou então sugerir alguma coisa para os amigos, tá? Pessoal, obrigado aí por assistir esse primeiro vídeo. A gente deseja para vocês uma excelente jornada até a certificação. Lembrem-se que vocês têm os fóruns para contar com a nossa ajuda, para tirar dúvida e ajudar vocês, analisar aí o plano de vocês, seja o que for, coloquem lá nos fóruns que a gente sempre está disposto a ajudar, ok? Obrigado e até o próximo videoaula. Não esqueçam que na sequência tem como utilizar a área do aluno e como instalar o GNS3 e configurar. Vocês vão ver que é um vídeo feito para o CCNA. O mesmo vídeo vale para o CCNP, tá? A instalação e configuração básica do GNS3 é igual para os dois.
Assistam aquele vídeo, quem não trabalha ainda com GNS3, né? Assista aquele vídeo e já aprenda a montar o seu lab antes de partir para frente, ok? Então até uma próxima, obrigado.